Você acredita mesmo que a idade define até onde você pode ir? Então se prepare, porque a história que você vai ouvir agora vai virar sua mentalidade de cabeça para baixo. Enquanto muitos pedem aposentadoria, Caleb, com 85 anos, pediu guerra. Sim, guerra. E mais do que isso, ele pediu a parte mais difícil da terra, cheia de gigantes, muros e desafios, e venceu tudo com as próprias mãos. Como? Com fé inabalável, coragem sobrenatural e uma confiança em Deus que não se mede com régua humana. Hoje, muita gente vive cansada aos 30, desanimada aos 40, desistindo aos 50. Mas Caleb é a prova viva de que quem anda com Deus não envelhece por dentro. Ele não esperou o tempo certo. Ele fez o tempo certo chegar. E se você quer descobrir como ativar esse mesmo espírito diferente, essa força espiritual que vence qualquer gigante, então já deixa o like agora mesmo, porque o que você vai aprender aqui pode mudar sua jornada de fé para sempre. Prepare-se. Essa não é só uma história da Bíblia. É um chamado, um alerta, uma revelação que vai mexer com sua mente e com seu coração. Você está prestes a entender por que alguns envelhecem, mas não desistem, e por que outros desistem. Mesmo jovens. Vamos juntos? Caleb não era apenas um velho forte. Era um homem que carregava algo raro, uma força espiritual alimentada por uma fé inabalável. Aos 85 anos, ele não apenas caminhava firme, ele lutava como se tivesse 40. E não era força de academia, não. Era a força que vem de uma vida inteira de confiança em Deus. A Bíblia nos mostra isso de forma clara. Enquanto muitos se entregavam ao cansaço, ele estava pronto para a guerra. E isso é um soco na cara de toda desculpa que a gente inventa por cansaço ou desânimo. Sabe aquele versículo que fala: "Os que esperam no Senhor renovam as suas forças"? Pois é. Caleb viveu isso no corpo, na mente e na alma. Mesmo depois de atravessar o deserto e ver gerações inteiras caírem, ele não perdeu o brilho nos olhos. Ele não dizia: "Ah, já fiz minha parte". Pelo contrário, ele estava só começando. Isso nos faz pensar: o que é que nos impede de lutar hoje? Será mesmo que é a idade, o corpo cansado, ou é falta de visão da promessa? Caleb é a prova viva de que quem tem fé de verdade não envelhece por dentro. Aos 85 anos, ele não pedia descanso. Ele pedia um território cheio de gigantes para conquistar. Quantas vezes a gente, ainda jovem, já se sente esgotado, murmurando: por causa da caminhada? Talvez o que falta não seja energia física, mas essa força espiritual que nasce de uma confiança real na promessa de Deus. E quer saber? Isso nos leva a algo ainda mais profundo, o tal espírito diferente que Deus viu em Caleb. Quando Deus olha para dentro de uma pessoa e diz: "Esse aí tem um espírito diferente", isso não é pouca coisa. Caleb não foi destacado porque era o mais forte, o mais eloquente ou o mais estratégico. O que fazia dele especial era a forma como ele via o mundo. Enquanto os outros espias tremiam diante dos gigantes, Caleb enxergava a oportunidade de viver o cumprimento da promessa de Deus. Ele não foi guiado pelo medo, mas pela confiança. Isso, meu amigo, muda tudo. A maioria dos espias voltou com relatórios cheios de "não dá", "é impossível", "eles são muito grandes". Mas Caleb voltou dizendo: "Vamos subir e tomar posse, porque certamente prevaleceremos". Números 13:30. Esse tipo de coragem só nasce de uma fé que já treinou o olhar para ver com os olhos de Deus. E é aqui que a coisa começa a mexer com a gente. Como temos enxergado nossas lutas? Como vemos nossos desafios? Estamos parecendo mais com os 10 espias ou com Caleb? É fácil andar com Deus quando tudo vai bem, mas o verdadeiro espírito diferente aparece quando todo mundo está recuando. E você avança. Caleb não se deixou contaminar pela incredulidade da multidão. E hoje, numa geração onde a opinião da maioria dita as regras, ser diferente é quase um ato de rebeldia espiritual. Ter fé inabalável em tempos de covardia é o que nos aproxima de gigantes.
não para fugir deles, mas para enfrentá-los com coragem. E por falar em gigantes, a cena era tensa. Homens enormes, cidades muradas, território hostil. Era o tipo de cenário que faria qualquer um dar meia volta e correr. Mas não Caleb. Enquanto os demais espias só conseguiam ver os problemas, ele via a possibilidade de provar que a promessa de Deus era real. E olha que não eram inimigos pequenos. Estamos falando dos Anaquins, gigantes lendários. Ainda assim, ele não hesitou, porque sua fé não dependia do tamanho da batalha, mas da grandeza do Deus que o guiava. Essa é a diferença entre quem caminha pela lógica e quem caminha pela fé. Caleb não ignorava os obstáculos. Ele simplesmente não deixava que eles o impedissem de seguir. E isso ensina algo poderoso. Os gigantes que aparecem no nosso caminho não são o fim da jornada, mas a confirmação de que estamos perto da Terra Prometida. Dá para aplicar isso na vida? Claro. Quando surgem dívidas, crises, diagnósticos ou rejeições, é ali que se testa a confiança em Deus. É ali que a força espiritual precisa falar mais alto. Caleb não teve uma fé genérica. Ele teve uma fé corajosa, ativa e inabalável. Enquanto outros oravam pedindo o livramento dos gigantes, ele pedia forças para enfrentá-los de frente. Hoje, muitos querem as bênçãos de Canaã, mas sem passar pela guerra. Querem as promessas de Deus, mas sem pisar nas terras difíceis. E aqui vai o segredo. Só quem encara os gigantes com fé é digno de receber a herança. E falando em herança, tem uma promessa que Caleb guardou por 45 anos que vai te surpreender. Sabe o que mais impressiona na jornada de Caleb? Não foi só a força aos 85 anos ou sua fé diante dos gigantes. Foi o silêncio fiel durante 45 anos, quase meio século, esperando a promessa de Deus se cumprir. E o mais bonito, ele não murmurou, não exigiu, não abandonou a caminhada. Enquanto muitos sucumbiram à incredulidade no deserto, ele seguiu obediente, firme, confiante. Isso sim é perseverança. E não aquela que só dura enquanto tudo vai bem. Obediência é continuar fazendo o que é certo mesmo quando ninguém mais está vendo. Caleb sabia o que tinha ouvido de Deus, e isso bastava. Ele não precisou de garantias externas, porque tinha uma convicção interna. E a gente precisa aprender com isso. Quando a resposta demora, será que a gente continua firme? Ou desanima no primeiro contratempo? Perseverança é orar quando ninguém mais ora, é ler a Bíblia quando a vontade falta, é amar mesmo quando não há retorno. E é esse tipo de fidelidade que abre caminho para a conquista. Quem permanece até o fim recebe a herança. E Caleb sabia disso. Ele viu sua geração inteira ser enterrada no deserto, mas não deixou o coração endurecer. Ao contrário, manteve viva a promessa no peito como quem carrega um fogo que não apaga. E esse fogo finalmente encontrou um destino, uma terra difícil, habitada por gigantes, cheia de desafios. Mas era exatamente essa terra que ele queria. E o nome dela? Hebrom. Quando chegou a hora de escolher sua herança, Caleb não pediu uma terra tranquila, nem um lugar seguro. Ele pediu logo Hebrom, uma região montanhosa, dominada por gigantes e cercada de fortificações. Olha que coisa louca. Enquanto muitos buscavam conforto, ele buscava desafio. E por quê? Porque Hebrom era mais do que terra. Era promessa. Era onde estavam os maiores obstáculos, mas também o maior testemunho da força espiritual que ele carregava. Caleb não se contentava com o raso. Ele queria viver o extraordinário. Hebrom exigia coragem, fé inabalável e total confiança em Deus. E ele tinha os três. Subir montanhas aos 85 anos, enfrentar os Anaquins, tomar posse com as próprias mãos. Isso não é força física apenas. É resultado de uma vida inteira obedecendo, crendo, esperando. E essa conquista é um retrato vivo do que acontece quando alguém se recusa a aceitar limites impostos pela idade, pela opinião alheia ou pela incredulidade da maioria. O mais interessante é que Hebrom também era um símbolo espiritual profundo. Era um lugar de aliança, comunhão, raiz dos patriarcas. Então,
A conquista ali não era só territorial, mas profética. E essa ligação entre terra e eternidade é o que nos prepara para entender o legado mais poderoso deixado por Caleb: a herança espiritual eterna. A história de Caleb não termina com a posse de Hebron. Na verdade, é aí que ela ganha um tom ainda mais profundo. Porque Hebron não era só terra prometida. Era um reflexo da promessa eterna. Um lugar de comunhão, onde Abraão construiu o altar, onde os patriarcas descansaram, onde a presença de Deus parecia pulsar no solo. Ao conquistar Hebron, Caleb estava se conectando não só com sua própria promessa, mas com um legado eterno que apontava para o céu. É por isso que a vida dele nos ensina mais do que sobre coragem ou força espiritual. Ensina sobre herança. E não qualquer herança, mas aquela que a traça não corrói e que está guardada em Cristo. Hebron se torna uma metáfora viva da vida eterna. Uma terra que parece distante, cercada de dificuldades, mas que está reservada para quem não abre mão da fé. Caleb viveu como se já enxergasse o invisível, como quem sabia que sua verdadeira conquista não era uma cidade em Canaã, mas uma eternidade com Deus. No fim das contas, a jornada de Caleb é um espelho da nossa. Todos nós estamos trilhando um deserto, enfrentando gigantes, esperando por algo que, aos olhos humanos, parece impossível. Mas se tivermos esse espírito diferente, essa fé inabalável, essa confiança em Deus que atravessa décadas, vamos descobrir que a nossa Hebron já está sendo preparada. E talvez, ao entender isso, a gente esteja pronto para mergulhar de vez na história de alguém que, mesmo com 85 anos, derrotou gigantes com as próprias mãos. Agora me diz, o que está te impedindo de conquistar a sua Hebron? A idade? O medo? A incredulidade dos outros? Caleb nos ensinou que a verdadeira força não vem dos músculos, mas da fé. Que a verdadeira juventude está na alma de quem acredita, obedece e persevera, mesmo quando tudo parece impossível. E se ele, com 85 anos, derrubou gigantes com as próprias mãos, o que é que está te paralisando aí? Você tem vivido como os 10 espias que só enxergam obstáculos? Ou como Caleb, que vê promessas escondidas por trás dos desafios? Já parou para pensar que talvez a sua maior luta seja justamente o sinal de que está mais perto da sua terra prometida do que imagina? Então me conta aqui nos comentários, qual é o seu gigante hoje? Qual é a terra difícil que você sente que Deus quer te entregar? E olha, se esse conteúdo te edificou, deixa seu like, comenta aqui embaixo e compartilha com alguém que precisa despertar esse espírito diferente. Ah, e claro, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhuma mensagem como essa. Porque aqui, a gente não conta só histórias, a gente ativa destinos.